A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estamos aqui para mais uma aula. Essa é a nossa terceira aula. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração. Deus vai falar ao seu coração nesse dia. Eu tenho certeza que Deus vai alargar o seu conhecimento, o seu entendimento sobre louvor e adoração. Que realmente Deus possa abrir os seus olhos espirituais, para enxergar as verdades do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé nessa hora, vamos bendizê-lo, vamos erguer realmente um trono de louvor e adoração com o nosso coração, com as nossas palavras, com a nossa oração. Amém? Bendito Senhor e Pai, oh Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, como nós te amamos, Senhor. Que realmente a tua doce presença nos envolva, possamos ser edificados pela tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações, Senhor, ministra a nós, que as verdades da tua palavra venham sobre nós. Senhor, tu és digno, tu és maravilhoso, e nós te amamos, e amamos a tua palavra, amamos conhecer e compreender as verdades da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo de louvor e adoração, recapitulando as aulas anteriores. Vamos lá, acompanhe aí. Nós falamos na primeira aula sobre adoração. Adoração como um estilo de vida, não é simplesmente cantar, mas é um viver diário como adorador. E dentro desse estilo de vida, nós estudamos que o reino é de Deus, que o poder é de Deus e que a glória é de Deus. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Ou seja, fazemos aquilo que o rei manda na dependência do poder realmente de Deus ou desse rei para a glória desse rei. Então nós vivemos, existimos para realmente adorarmos ao nosso Rei Jesus. Depois, na última aula, nós falamos sobre as quedas. Então, falamos sobre a queda de Lúcifer, falamos sobre a queda de Adão e também sobre a queda do rei Nabucodonosor. Em todas essas quedas, nós percebemos que eles deixaram de adorar ou deixaram de fazer um desses aspectos, buscaram o reino para si, ou fizeram aquilo que bem pensavam e acharam que, na verdade, Deus não iria talvez fazer nada, e por isso eles caíram, como exemplo de Nabucodonosor. Aí nós vimos que não deu o reino, a glória a Deus. Também nós falamos sobre a tentação de Jesus. A tentação de Jesus é que o diabo tentou a ele, foi transformar as pedras em pães, ou seja, não depender do Pai que dá o pão de cada dia, pular do pináculo do templo, fazer aquilo que Deus não tinha mandado, e nem buscar a glória para si, que seria uma glória, Jesus pular ali do pináculo do templo, ser sustentado pelos anjos. Ele não estava em busca disso, da glória humana, e por fim, o diabo mostrou os reinos, mas Jesus não queria o reino para si. Por que ele não queria o reino para si? Porque na sua oração, nós vemos Jesus buscando, de fato, o reino de Deus. Na oração mesmo de Jesus, nós vemos Jesus falando: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, até aqui você percebeu a nossa sequência. Nós falamos que a adoração é um estilo de vida, é viver realmente em busca do reino de Deus, fazer a vontade de Deus, na dependência de Deus, na capacitação de Deus e dar a glória a Ele, devida a Ele. Depois nós vimos então que existem quedas, que podemos cair, podemos falhar em adorar a Deus e perdemos todo o brilho que nós temos do Senhor. E também podemos ser tentados. Nós podemos ser tentados a fazer a nossa própria vontade. Podemos também ser tentados a agir na nossa própria força. Podemos também ser tentados a ter a glória para nós mesmos. Enquanto que a glória só é devida
ao Senhor Jesus. Agora, hoje, nós vamos então estudar sobre a vida de adoração de Jesus. Jesus é o nosso exemplo maior. Ele é o exemplo daquele que viveu como adorador. Ele não simplesmente nos ensinou na oração sobre os aspectos de uma vida de um adorador. Ele não apenas venceu as tentações, mas como ele viveu uma vida prática, ou viveu na prática, uma vida de adorador. Então, o que nós precisamos é tê-lo como exemplo e seguir os caminhos dele, para que nós possamos ser verdadeiros adoradores, lembrando que o Pai procura, se o Pai está à procura, porque não tem tantos assim. Nós precisamos, então, entender os princípios que Jesus nos mostra na sua vida diária, porque a Bíblia até nos ensina em Tiago, para nós não apenas sermos ouvintes da palavra, mas praticantes. Ou seja, nós não podemos apenas saber na teoria, mas perceber ou viver uma prática. Na verdade, perceber na vida de Jesus esses princípios de adorador, para que também vivamos na nossa vida diária, na nossa vida prática, no nosso dia a dia, como um adorador. Então, Jesus é esse nosso exemplo que nos ensina a realmente andarmos como verdadeiros adoradores. Se você realmente deseja ser um verdadeiro adorador, diga amém. Isso. E porque você tem que realmente demonstrar isso. E vamos ver aí. Primeiro, acompanhe. Jesus viveu estabelecendo o reino de Deus. Diga assim, Jesus viveu estabelecendo o reino de Deus. Então Jesus, ele viveu uma vida estabelecendo a vontade de Deus. E desde pequeno, Jesus já sabia qual era a vontade de Deus para ele. Lá em Lucas 2:49, quando os pais voltam para buscar Jesus em Jerusalém, porque ele tinha permanecido ali no templo, ele fala, olha, vocês não sabiam que, na verdade, eu deveria estar na casa de meu pai? Ou seja, Jesus ali com 12 anos de idade, ele já sabia quem era o pai dele. E ele já sabia, com certeza, qual era a vontade do pai para ele. Então, Jesus, ele desde o início, ele já compreendia a vontade de Deus. Sabia qual era o caminho que ele deveria andar. Então, Jesus veio e cumpriu aquilo que já havia sido profetizado a respeito da sua vida. Então, ele expulsou demônios, ele curou os enfermos, ele anunciou as boas novas. Percebe que Jesus fez tudo aquilo que era a vontade de Deus para ele. Lembra, quem é o rei? Quem governa? Quem determina? Qual a vontade deve prevalecer? A nossa vontade ou a vontade de Deus? Jesus, sabendo qual era a vontade de Deus para ele, ele começou a trilhar. Ser um adorador é trilhar, é andar estabelecendo ou fazendo a vontade do rei, a vontade de Deus. Olha só que está lá em Isaías 61, versículo 1. Diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. Jesus pregou? Sim ou não? Pregou. Pregou as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar. Jesus curou? Nos evangelhos nós vemos Jesus curando? Com certeza. Curar os quebrantados de coração. E proclamar libertação. Jesus libertou, irmãos? Libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Quantas pessoas estavam presas e Jesus pôs eles em liberdade. Então, preste atenção. Já havia sido profetizado que a unção de Deus estaria sobre Jesus. E que Jesus iria então pregar as boas novas. Ia trazer uma mensagem.
Então Jesus, sabendo disso, ele falou, olha, então esse é o caminho. Eu vou fazer a vontade do rei. A vontade do rei é pregar, então estou indo pregar. A vontade do rei é que eu cure os enfermos, então eu vou curar. É a vontade do rei trazer a libertação, então eu vou libertar. Ou seja, eu vou fazer aquilo que o rei mandou fazer. O que o rei mandou nós fazermos? Se nós queremos ser verdadeiros adoradores, então temos que fazer aquilo que o rei mandou. O rei mandou você pregar o evangelho a toda criatura? Mandou! Então se você não está evangelizando, se você não está pregando, então você não está fazendo aquilo que o rei manda. E se você não está fazendo aquilo que o rei manda, então você não está sendo adorador de fato. Então, ser adorador não é num final de semana você cantar, erguer as mãos no domingo ali, e não é só isso. É uma vida diária, na prática, no dia a dia, é que mostra realmente se estamos fazendo aquilo que o rei mandou nós fazermos. Ah, o rei mandou fazermos discípulos. Se nós estamos fazendo discípulos, então nós estamos sendo adoradores de verdade, porque não estamos obedecendo ao rei. Então devemos fazer discípulos. Então, Jesus, esse é o nosso exemplo. Jesus não apenas orava, mas ele era o canal de Deus para trazer o reino de Deus para aqui na terra. Então nós não apenas oramos, venha o teu reino, Senhor, mas nós trazemos o reino de Deus para a terra. Isso é tremendo. Você é um canal de Deus. Você acha que Deus vai usar quem? Os verdadeiros adoradores. É você. Deus vai te usar para trazer o reino de Deus para que na terra seja feita a vontade de Deus. Assim como no céu é feita a vontade de Deus, também aqui na terra seja feita a vontade de Deus. Através de quem? Através de mim. Através de você. Então, como adoradores, estamos aqui, sendo preparados, sendo qualificados, treinados, para trazermos a cada dia mais o reino de Deus aqui para a terra. Então, nós temos uma missão a cumprir. Nós temos um propósito a cumprir. E cabe a nós andarmos como Jesus andou, como verdadeiros adoradores, que estabelecem o reino de Deus. Diga assim, eu nasci para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Diga para o seu irmão, você nasceu para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então nós nascemos para isso. Esse é o nosso chamado. Nós nascemos para estabelecer o reino de Deus. E Jesus é o nosso grande exemplo. Mas o ato maior de adoração foi quando Jesus se entregou totalmente à vontade de Deus, morrendo na cruz. Olha só. Literalmente, ele deu a maior adoração, a sua própria vida. Aqui é um ponto importante. Você marca, anote. O maior ato de adoração é dar a própria vida. Esse foi o maior ato de adoração de Jesus. Jesus veio para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus para ele era para que ele realmente morresse numa cruz, para nos salvar. E esse foi o maior ato de adoração. Não existe maior ato de adoração como esse, de dar a nossa própria vida. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas em 1 João 3,16 diz, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Uau! Isso é forte. Então, ser adorador é algo muito sério. E tem implicações muito grandes. Então, Jesus mesmo diz,
Na própria palavra de Deus diz que o amor é conhecido quando nós damos a nossa própria vida pelos nossos irmãos. Então, deixa eu dizer algo, meu irmão. Quando você está sofrendo por causa do seu irmão, por causa da célula, por causa da igreja, por causa de pessoas que não tiveram experiência ainda com Deus, se você está dando a sua vida em jejum, em oração, saiba que Deus está realmente vendo o seu coração de adorador. Deus está olhando e se alegrando pela sua disposição. Paulo diz, em mim opera a morte, mas em ti opera a vida, em vocês a vida é manifestada. Então eu tenho prazer quando então eu sofro a morte para que em vós opere a vida. E isso é ser um adorador. E isso é adorar a Deus de verdade. Então eu gostaria que você tivesse esse entendimento e fosse de fato um verdadeiro adorador, que adore ao Senhor, estabelecendo o reino de Deus. Então, não foi algo fácil para Jesus dar a sua própria vida. E não vai ser fácil para nós também. Vai ser difícil. Tem um preço, até mesmo para Jesus ter a completa noção, entendimento da vontade de Deus para ele, chegou ao ponto de suar gotas de sangue, lá em Lucas 22. Diz que Jesus suou, então, gotas de sangue, querendo saber a vontade de Deus. Se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, a gente percebe aí que Jesus estava atrás da vontade de Deus. E custe o que custar, a saber a vontade de Deus, andar em linha com a vontade de Deus, não é tão simples assim como as pessoas pensam. Vamos orar aqui, já vamos saber qual a vontade de Deus. Muitas vezes vai implicar lágrimas, vai implicar um clamor, Senhor, eu quero a tua vontade, eu não quero a minha, eu renuncio à minha própria vontade, para que seja feita a tua vontade, que é a mais importante. E como adoradores, nós temos que viver para estabelecer o reino de Deus e fazer a vontade daquele que nos chamou. Então, não há maior ato de adoração como esse, dar a própria vida em adoração a Deus. Então, aqui nós vemos esse primeiro ponto. Jesus estabelecendo o reino de Deus, fazendo a vontade de Deus. Então, na nossa vida prática, nós também temos que viver como esses adoradores, que realmente na vida prática estabelece o reino de Deus e faz a vontade do Senhor. Mas segundo ponto, diz assim, viveu na dependência do poder de Deus. Então Jesus viveu na dependência do poder de Deus. Então só podemos estabelecer o reino de Deus na dependência do poder de Deus. Quem faz a obra de Deus sem a dependência de Deus, produz uma obra que é madeira, palha e feno. Então, a obra de Deus precisa ser estabelecida, certo? Mas na dependência do Senhor. Nós temos que sim fazer a vontade de Deus, mas na dependência de Deus. E Jesus, ele sempre orava para que ele tivesse a capacitação do Senhor para o cumprimento da vontade de Deus. Então, o grande sinal que, na verdade, Jesus dependia do Pai é a sua vida de oração. A gente percebe no Novo Testamento, nos Evangelhos, a vida de oração de Jesus. O quanto Jesus orava. E esse é o grande sinal daquele que depende de Deus. A gente costuma dizer que na verdade existe o termômetro para medir a temperatura. Mas existe também o dependenciômetro.
O dependenciômetro é medido pelo quanto você ora. E, na verdade, mostra o tanto que você depende de Deus. Então, se você ora pouco, o dependenciômetro diz que você depende nada de Deus. Se você ora muito, é sinal de que você depende muito de Deus. Ora pouco, depende pouco, ou quase nada. Ou, então, ora muito, é porque depende muito. Então, nós vamos ver na vida de oração de Jesus um exemplo para nós. Jesus, ao orar, ele estava dizendo, eu preciso do Senhor, eu preciso da graça de Deus, eu tenho um reino a trazer, eu tenho o reino de Deus para estabelecer, e eu não posso fazer nada sem o Senhor. Jesus mesmo disse que tudo que ele fazia através do Pai, aquilo que ele via o Pai fazendo, ele falava aquilo que ouvia o Pai falando, ou seja, Jesus estava sempre buscando o Pai. E nós também temos que seguir o mesmo exemplo de um verdadeiro adorador. Então, alguns momentos de oração de Jesus, nós vamos ver e ler esses textos no batismo de Jesus, a sós pela madrugada novamente, para a escolha dos seus discípulos e antes de ensinar. Primeiro ponto, no batismo. Você pode acompanhar Lucas 3, 21, 22. Olha o que diz a palavra de Deus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu. Oh, eu gosto dessa frase, não é? E estando ele a orar. O que aconteceu, irmãos? O céu se abriu. Quando nós oramos, os céus se abrem. Glória a Deus. Alguém pode dizer glória a Deus? Então, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Quando nós oramos, os céus se abrem para nós. E realmente o Espírito de Deus é derramado sobre nós. Jesus ali estava orando, ali mesmo no momento do batismo, e o Espírito Santo veio sobre ele, desceu sobre ele. Isso aponta para nós hoje, irmãos. Quando nós precisamos, então, estabelecer o reino de Deus, nós precisamos entrar para o nosso quarto para orar. E quando nós orarmos, pode ter certeza, os céus vão se abrir. Os céus vão se abrir para você. As janelas dos céus vão se abrir para que Deus derrame sobre a sua vida bênção, capacidades novas, unções novas, para que estabelecimento da vontade de Deus, para ser de fato esse adorador usado pelo Senhor. Também a sós pela madrugada. Abra sua Bíblia lá em Marcos 1, a partir do versículo 35, nós vamos estar lendo. Marcos 1, 35 diz: Tendo se levantado alta madrugada, sublinha aí, ó, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhes disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Então presta atenção. Alta madrugada. Alta madrugada é entre 3 e 6 da manhã. Então Jesus, ele levantou-se na alta madrugada, entre 3 e 6 da manhã, talvez o horário mais difícil de levantar, e talvez é o que nós temos o sono mais profundo, mas Jesus, ele se levantou na alta madrugada para orar. Pela manhã,
quando os discípulos encontraram, Jesus já sabia para onde ir e o que fazer. E a capacitação de Deus já estava sobre ele. Jesus, ele falou para os seus discípulos, olha, vamos lá para Galiléia. Vamos pregar lá nas sinagogas. Porque foi para isso que eu vim. E ele foi. E ele expeliu os demônios. Ou seja, antes de fazer o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus, ele foi orar. Ele foi dizer para o Senhor que reconhecia que precisava do Pai. Que precisava da direção do Pai. Isso fala-nos de dependência. Quando estamos orando, nós estamos dizendo para o Senhor que precisamos dele. Quando nós não oramos, nós estamos dizendo que nós não precisamos de Deus para fazer a obra de Deus. É muito sério. Um dia eu li uma frase, e que aquilo ali me marcou, que dizia assim, estava num carro, não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Vou repetir. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Se você quiser anotar, eu vou falar mais uma vez. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Porque se você antes não estiver lá no seu quarto, no seu lugar secreto, em busca, em dependência do Senhor, quando você for fazer até mesmo a própria obra de Deus, não vai ter resultado. A sua obra vai ser uma obra que foi madeira, palha e feno, e diante de Deus não vai valer nada. E quando o fogo vier para provar a nossa obra, aquilo que nós fizemos para o Senhor, para o nosso Deus, para aquilo que o rei mandou nós fazer, então não vai sobrar nada, porque foi uma obra humana, na dependência do braço do homem. Então, quando você está orando, você não está perdendo tempo. Você está ganhando tempo. Todas as vezes que você acorda mais cedo, a cada dia para orar, para buscar o Senhor, na verdade, você está ganhando tempo, meu irmão. Você está fazendo a coisa mais importante da sua vida, que é estar diante do seu Deus, para ouvir a vontade dEle e depender dEle, para que essa vontade se cumpra. Não podemos cumprir o chamado de Deus sem dependermos do poder dele. Terceiro, pela madrugada, para a escolha dos discípulos. Lucas 6, 12, 13. Acompanhe aí. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, as quais deu também o nome de apóstolos. Até aí. Então, aqui nós vemos Jesus passando a noite inteira orando para que escolhesse os seus discípulos. Jesus estava dizendo o seguinte: eu não sou capaz, mas eu vou buscar capacitação para escolher os meus discípulos. Sabe, eu sei que Jesus era Deus, mas também era homem. E também é um exemplo para nós. Jesus estava nos dando um exemplo para nós, para que também quando viéssemos a escolher os discípulos, pudéssemos também orar, depender. Isso mostra dependência. Isso mostra, eu preciso do Senhor. Para que você tenha uma obra de sucesso, você precisa depender. Você precisa orar. Qual a última vez que você passou a noite inteira orando? Qual a última vez que você acordou pela madrugada para buscar o poder de Deus? Qual foi a última vez que você parou e acordou mais cedo para falar: Senhor, eu preciso do Senhor? Olha, é muito mais fácil você acordar pela madrugada porque você vai fazer uma viagem para a praia. É fácil você fazer isso. É fácil você acordar de madrugada, né, para
para fazer outras coisas da vida. Mas para orar. Eu me lembro, o ano passado, quando eu comecei a orar mais cedo, às 6 da manhã, no prédio da igreja, e eu lembro que eu indo em direção ao prédio, eu via muitas pessoas nos parques, já caminhando, e tinha uma academia aberta já antes das 6 da manhã, e tinha pessoas lá dentro, malhando. E eu falava, Senhor, se essas pessoas são capazes de acordar mais cedo, para apenas ter uma saúde melhor, para ter um corpo talvez mais esbelto, para realmente poder ter uma vida melhor, fisicamente, quanto mais eu não vou acordar mais cedo para orar. Eu vou acordar. E desde então, eu tenho acordado mais cedo. Sabe por quê? Porque eu sei que a cada dia, quando eu chego lá e começo a voltar o meu coração para o Senhor, eu falo, Senhor, enche-me do Teu Espírito, enche a minha família do Teu Espírito, enche os meus discípulos do Teu Espírito. E eu posso então me voltar e falar, Senhor, eu preciso de Ti. A minha esposa precisa do Senhor, meus filhos precisam do Senhor, meus discípulos precisam do Senhor. E eu tenho orado, buscado a presença de Deus, porque eu não posso ser alguém que está estabelecendo o reino de Deus sem a presença de Deus, sem a capacitação de Deus. Qual é a sua vida de oração? Como é ela? Quanto tempo você passa do seu dia orando? Talvez trabalhando é fácil dizer para você. Talvez você nem precisa me dizer, eu já sei. Mas quanto tempo você passa orando? Quanto tempo você passa buscando o Senhor? Essa é uma questão que você precisa avaliar. Porque ser adorador passa por depender de Deus. E depender de Deus passa por oração. Quem não ora, eu posso dizer isso, não depende. E quem não depende, não é adorador. Quarto, antes de ensinar. Lucas 11, versículo 1. De uma feita, estava Jesus orando. Estava Jesus o quê, irmãos? Orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E aí os irmãos já sabem o restante, não é? Desse texto. Jesus estava orando, antes de ensinar aos discípulos sobre oração. Quando ele foi ensinar, ele já tinha a palavra certa. Porque ele já vivia, claro, a oração, mas ele também tinha a capacitação de Deus. E o tema daquele dia, daquele ensino, era oração. E Jesus passa a ensinar sobre a parábola do amigo importuno, de bater na porta do amigo, que seja meia-noite, e importuná-lo. Em outras palavras, no nosso contexto, é você ser carudo, ser cara de pau mesmo, para ir lá pedir o pão à meia-noite, porque chegou uns visitantes na sua casa, e você não tem pão para oferecer para os seus visitantes. Então você bate na porta do seu amigo, ou ele vai abrir, porque ele é seu amigo, ou segundo, ele vai abrir, porque você está importunando, porque você está batendo. E então, Jesus ensina aquele texto que nós sempre dizemos, e esse texto está lá no versículo 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. A porta vai se abrir. Jesus ensina, porque antes ele estava dependendo. Para tudo que nós fizermos, nós precisamos ter a
dependência, a oração, o momento a sós com Deus, a capacitação de Deus, a unção de Deus, para estabelecer o reino de Deus. Olha, as últimas palavras de Jesus, antes dele ir aos céus, foram para que os discípulos permanecessem em Jerusalém e para que eles fossem revestidos de poder. E então os discípulos eles permaneceram orando e louvando a Deus. Em Lucas, diz que eles permaneceram louvando a Deus, buscando a Deus. Lá em Atos, também diz que eles perseveravam na oração. Ou seja, eles estavam buscando. E eles estavam orando, até que do alto veio sobre eles o quê? O poder que os capacitou. Que capacitou eles a realmente fazer uma obra tremenda e maravilhosa. Então, o que você vai ter em Deus ministerialmente vai depender do seu tempo a sós, do seu tempo de oração, do seu tempo dependendo. Eu tenho certeza, você está me ouvindo aí, você vai ser um pastor, você vai ser um grande pastor, você vai ser um grande ministro de Deus, e não tem grandes pastores que não oram. Pode olhar a história de qualquer avivamento, ou de homem que fez história no seu tempo, na sua geração, vai ver a história da igreja. Foram homens que oraram. Foram homens que se renderam diante de Deus. E viveram uma vida de rendição em oração. Reconhecendo que não tem e que só o Senhor tem. Por que que o nosso Deus é chamado de Eu Sou? Porque Ele é tudo que precisamos. Mas quando que o Eu Sou vai se manifestar através de nós? Quando nós não formos. E quando nós mostramos que nós não somos? Quando nós oramos. Um dia, um irmão chegou para mim e falou: pastor, o senhor é forte, hein? Eu falei: por que eu sou forte? Não, o senhor está aí todo dia orando, 6 horas da manhã, acorda 5 e pouco da manhã todos os dias, dorme tarde, e está aí orando todos os dias, o senhor é forte. Eu falei: meu querido, eu não sou forte. Na verdade, eu sou tão fraco, mas tão fraco, que eu estou aqui orando. Porque se eu fosse forte de fato, eu não estaria aqui. Sabe por que eu estou orando aqui? Eu falei para ele: eu estou orando aqui porque eu preciso tanto de Deus, mas tanto de Deus, que eu não posso ficar em casa dormindo. A cama não pode me parar. Eu tenho que orar. Talvez você pense que os fortes são os que oram. Mas na verdade não. Os fracos é que oram. Porque os fracos estão dizendo: Senhor, eu não tenho poder em mim mesmo. Eu tenho uma obra para realizar. E eu não posso. E eu não tenho. Eu sou fraco, Senhor. Eu sei que o Senhor é rei, o Senhor está mandando eu ir pregar o evangelho. Eu sei que o Senhor está mandando eu fazer discípulos, mas, Senhor, eu sou fraco. Eu preciso do Senhor para realizar essa obra. E aí, então, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando somos fracos, diante de Deus, Deus nos faz forte diante dos homens. Eu estou aqui não porque eu sou forte. Eu estou aqui dando aula para vocês porque eu sou fraco. Mas que o poder de Deus está se manifestando através de mim. A força de Deus está vindo e me capacitando para ensinar a vocês. Então, como adoradores, nós temos que ter uma vida de adoração, assim como Jesus teve. Oração é o grande sinal de alguém que depende do poder, da capacitação de Deus, para exercer a vontade de Deus e estabelecer o reino dele. Oração tem que fazer parte
da nossa vida, ou da vida de um verdadeiro adorador. Se não faz parte da sua vida ainda, meu irmão, é porque você ainda não está sendo ainda um verdadeiro adorador. E que precisa avançar, porque o verdadeiro adorador depende de Deus. Por fim, Jesus não apenas estabeleceu o reino de Deus, não apenas dependeu ou viveu na dependência do poder de Deus, mas ele viveu dando a glória a Deus. Então, Jesus viveu dando a glória a Deus. Então, o resultado de uma vida fazendo a vontade de Deus, na dependência de Deus, vai produzir reconhecimento e glória. Então, o resultado é o quê? É o reconhecimento e glória. Mas, olha o mas aí. Mas toda a glória seja dada a Deus. Então, uma vez que você faz a vontade de Deus, uma vez que você depende do poder de Deus para fazer a vontade de Deus, então vem o reconhecimento, vem um aplauso, vem um elogio, vem a glória. Mas a glória pertence a Deus. A glória é de Deus. Diga assim, a glória é de Deus. Diga mais forte, a glória é de Deus. Então, as obras